somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Leremos do versículo 10 até ao 14. E vamos meditar um pouquinho mais nesta noite na mensagem Desespero. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos através da internet e desejamos que Deus continue dando a cada um uma bênção especial. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10 a seguir. Peço que ore por mim, ainda não estou 100%, 100% livre da tosse, né? Hoje não tossi nenhuma vez durante o dia, né? Mas chegando aqui parece que apareceu um pigarrinho. Eu conto com as vossas orações. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura com bastante atenção. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. E como é bom estar na presença do Senhor, deixando os nossos afazeres, nossos lugares de aconchego, de descanso, e virmos e estarmos aqui juntos, na presença do Senhor, neste lugar preparado, este lugar consagrado, este lugar especial. Não viemos para uma visita, muito menos para um passeio, mas temos vindo para um culto ao Senhor. E estamos certos, ó Pai, que o Senhor nos abençoará. E voltaremos para os nossos lares abençoados por Ti. Fala-nos, Senhor. Fala-nos, que Teus servos ouvem. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Assentai-vos. Nós vamos meditar um pouquinho mais na mensagem Desespero. Nós aprendemos aqui
no culto anterior, o profeta dizendo que nós, seres humanos, somos tão preguiçosos mentalmente falando, que necessita de uma emergência para entrarmos em desespero. Quando deveríamos desesperar antes que a emergência chegasse. Desesperar por aquilo que é nosso, por aquilo que Deus tem nos prometido. Ele diz: agora vamos falar sobre desespero. Por uns momentos. Em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. É uma pena que tenha que ser assim. Porém, os seres humanos são tão preguiçosos, mentalmente falando, que se necessita de uma emergência, algo que chegue subitamente. Amados, paremos e pensemos um pouquinho. O que nós, como a Igreja do Deus vivo, nós, como um povo revelado, qual o próximo passo que nós estamos esperando a dar? Qual é o próximo acontecimento? O profeta disse que o próximo passo da igreja é o arrebatamento. É a volta do Senhor Jesus para nos arrebatar, para nos levar para a glória. É isso verdade? Não estamos esperando por mais algum mensageiro, porque cremos que o mensageiro dessa última era tem vindo e tem preenchido os requisitos de Deus, tem cumprido aquilo que Deus tem prometido. Sua mensagem converterá o coração dos filhos aos pais. Levará a nossa fé a ser igual à fé dos apóstolos, a fé da igreja primitiva. E ele disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Estamos vivendo nesse tempo quando a palavra de Deus tem sido restaurada integralmente para nós. Então, amados, o que nós devemos estar esperando é justamente a volta do Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja. E como isso acontecerá? Como vai acontecer? Olha, a Bíblia diz assim, que 3 coisas acontecerão, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido é esta mensagem, que prepara o povo para esse grande evento. Muito bem. Então, amados, o que tinha que acontecer, tem acontecido. Então, nós estamos esperando que isso acontecerá a qualquer dia, qualquer hora, a qualquer momento. É isso verdade? Então não vamos esperar chegar uma emergência
para desesperarmos, digamos assim, por mais do Espírito Santo. Porque muitos vão entrar nessa emergência e vão entrar em desespero quando eles virem Moisés e Elias pregando lá para os judeus. Mas aí será tarde demais. O povo de Deus já foi arrebatado. Então, amados, que Deus nos tire, não é? Que Deus nos tire desse comodismo, que Ele nos ajude a encarar os fatos e as realidades com mais sinceridade em nossos corações. Sabemos que a salvação é individual. O arrebatamento é individual. O profeta disse, afinal de contas, é pelas nossas almas que somos responsáveis diante de Deus. E ele acrescenta dizendo, não é se eu vou ou se ele vai. É você indo ao céu. É você sendo arrebatado. Amém. E ele diz, você deve receber isso e vir humildemente. Nós vamos pensar aqui e tirar um exemplo para nós em um personagem da Bíblia. Jacó. O nosso Elias diz, Jacó foi um homem que no princípio não tinha cuidado de nada. Não tinha cuidado de nada. Eu imagino que era um camarada bem desprendido, despreocupado. Sabedoria ele tinha demais. Para dar uma jacozada era daqui para ali. Então, veja a expressão do profeta. Foi um homem, Jacó foi um homem que no princípio não tinha cuidado de nada. E ele chegou a pensar em sua própria mente que a primogenitura era tudo para ele. Ele sabia que Esaú, seu irmão, havia nascido primeiro. Embora ele tivesse chegado agarrado aos calcanhares de Esaú, né? Mas Esaú era o dono da primogenitura. Então, ele pensava em sua mente, se eu conseguisse a primogenitura, aí sim, aí que a coisa estaria bem para mim, né? Meu Deus! E ele não importava como tinha que operar para obtê-la. A coisa era obtê-la. Vamos pensar nessa primogenitura. O primogênito tinha o direito de todas as bênçãos do pai. Vamos pensar nessa primogenitura, fazer um paralelo com a nossa eleição, com a nossa predestinação. Então, o irmão Branham está mostrando para nós que ele não importava como operar, agir para obter a primogenitura, a coisa era obtê-la. E quando ele a obteve, ele pensava que tudo estava bem, que tudo estava resolvido, porque a
tinha. Bom, eu penso que muitos de nós somos tentados a ser levado nesse pensamento. Se eu sou um eleito, se eu sou um predestinado, como a Bíblia nos mostra que fomos eleitos antes da fundação do mundo, então vou cruzar os braços. Não passe esse pensamento na sua cabeça. O diabo não vem com as suas astúcias. Mas se você é uma pessoa eleita, predestinada, seu nome está lá no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, você pode fazer o que você quiser. Eu ia usar uma outra palavra aqui, mas acho que aí tá bom, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Teve alguém audacioso que perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, se eu sou um eleito, eu posso fazer tudo o que eu quero? Sabe qual foi a resposta do profeta? Sim, Senhor. Pode sim. E acrescentou mais dizendo: eu faço tudo o que eu quero. Porque se você é um eleito, seu nome está lá no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, você não vai desejar fazer nada errado. Então, veja bem, Jacó pensava que, obtendo a primogenitura, tudo estava resolvido. Meu Deus. Então ele recebeu seu irmão Esaú, quando ele regressava da luta, da labuta do dia, com muita fome do campo. O profeta diz que ele havia estado trabalhando com gado e também caçando veados, andando o dia inteiro. Por certo, tinha necessidade de comer alguma coisa, tinha necessidade de comer algo. Um homem esfameado, e Jacó tinha preparado um guisado. Esse guisado é uma preparação de lentilhas e outras coisas, o qual era muita tentação para um homem faminto. E, sobretudo, se havia caminhado todo dia. Então Esaú lhe disse: estou a ponto de desmaiar de fome. Dá-me dessa comida, Jacó. Agora, oportunista como ele era, você lendo a Bíblia a respeito de Jacó, você vai ver a jacosada que ele dava, né? Então ele disse: olha, ele respondeu: muito bem, te darei dela, se me jurares que me darás a primogenitura. Veja bem, posso te dar da minha comida, sim, meu irmão Esaú, se você jurar para mim que me dará a primogenitura, porque até então ela te pertence. Agora, para um homem que estava morrendo de fome, não é? Meu Deus. O profeta diz: a ele não importava a maneira de obtê-la, a coisa era obtê-la, porque ele pensou que ao obter a primogenitura, tudo o demais estava bem. Irmão Brana disse: era apenas um começo. Era apenas um começo. E ele exclama com os pentecostais, dizendo: pentecostais,
ali foi onde vocês falharam. Falando com os pentecostais. E vamos lembrar que nós somos pentecostais também. Ali foi onde vocês falharam. Pensaram que porque haviam nascido do Espírito de Deus, a primogenitura, já tudo estava bem. Porém, ali é onde tudo começa. Era simplesmente o começo. É simplesmente o primeiro passo. Tal como alguém que se arrepende dos seus pecados e vem e é batizado nas águas de uma forma correta, no nome correto, que é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pensa que está tudo bem, que ali já é tudo, mas é simplesmente um começo. É o primeiro passo. Prestemos atenção. É simplesmente um começo, é o primeiro passo. Porque o profeta tem nos ensinado 3 etapas da graça na vida cristã. Justificação pela fé, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, que é o preenchimento do vaso, o preenchimento daquela casa vazia. Ela não pode permanecer vazia. São 3 coisas. Aí o profeta disse: se recordam da minha mensagem intitulada Escutai-lhe? Eu tenho essa mensagem adoção, o tema dela, ouvi. Mas aqui ele está dizendo, escutai-lhe. Ali vimos como um filho, depois de nascer na família, é quando chegava a ser reconhecido como um filho. Nasceu naquele lar, nasceu naquela família, então ele é um filho daquela família. Porém, tinha todos os direitos à primogenitura, mas tinha que ser disciplinado primeiro. Tinha que ser disciplinado, tinha que ser provado. Se não provava ser um filho obediente à vontade do pai, então não chegava a ser herdeiro. Gálatas capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Que todo o tempo que o filho é uma criança, ele de nada se difere do servo, porque está debaixo de tutor e curador. Então, depois que ele cresce e mostra ser obediente à vontade do pai, veja bem, então é quando ele chegava a ser herdeiro de tudo que o pai possuía. Mas primeiro tinha que ser disciplinado e provado. Agora, o que diz as Escrituras a nosso favor? Aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler um pouquinho aqui. Começando com o versículo 3. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Está falando do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que sofreu estas contradições dos pecadores. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado.
E já vos esquecestes da correção que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque os pais carnais, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando do nosso Pai Celestial, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Então, continuando aqui, o profeta diz assim: há a manifestação do Filho. Depois que o Filho provava ser verdadeiro Filho, era levado a um lugar público, onde lhes mudavam o manto, colocavam uma vestimenta especial, não é? E faziam a cerimônia da manifestação como Filho. E dali em diante, ele era herdeiro de tudo que possuía o Pai. Deus fez o mesmo com seu Filho Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Uma nuvem o cobriu e ele foi transfigurado, e sua vestidura brilhou como o sol, e uma voz disse: este é meu Filho amado, no qual tenho contentamento, a ele ouvi. Moisés e a lei têm falhado, porém este é ele. Amém. Ali foi manifesto. Meu Deus. Agora Jacó pensou que tanto a primogenitura, tudo o demais seria fácil. Igualmente pensou a gente pentecostal, as quais começaram a se organizar, a unidade, unidade, trinitários, e toda a classe de organização. Começaram a pelejar entre si mesmo, provando assim que não tinham em si a manifestação do sinal, que é o Espírito Santo. Havia malícia, invejas e pelejas entre eles, e etc. Porém, até ali lhes chegou. E Jacó pensou o mesmo. Porém, certa noite, temendo por sua própria vida, o desespero o tomou. Porque ele foi prevenido que ao outro lado do rio, seu irmão o esperava, ou melhor, o estava esperando para matá-lo.
Meu Deus, qual era o problema que seu irmão Esaú tinha contra ele? Qual foi o problema que causou essa desavença? Justamente a primogenitura que ele tomou do seu irmão, passando o seu irmão para trás. Então ele, Jacó, viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria sua morte. Jacó, melhor dizendo, Esaú, no decorrer do tempo, ele não se conformou com aquilo. Então, por certo, o diabo ganhou o terreno e ele estava esperando Jacó do outro lado do rio com 400 homens para tirar a sua vida. E quando Jacó foi prevenido, então o desespero tomou conta dele. Ele viu que a primogenitura que havia obtido era precisamente o que causaria a sua morte. E o profeta de Deus nos diz, o próprio Espírito Santo, que você diz haver recebido, se você não vela. Vela, está escrito, se você não vela. Nós poderíamos dizer zela, não é? O coloca em estimação, o reverencia. O próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, se você não vela, será quem lhe condenará ali no fim do caminho. Misericórdia. As mesmas águas que salvaram a Noé foram as mesmas águas que condenaram o mundo de então. O que possivelmente você esteja julgando como fanatismo pode ser a própria coisa que comece, ou melhor, a própria coisa que o condene ali no final do caminho. Jacó sabia que estava aproximando-se o final de sua vida. Como nós dizemos, não é? Depois que esgotou todos os recursos, aí agora só Deus, né? Só Deus. Se Deus não intervir, a ele chegou um mensageiro dizendo-lhe que seu irmão vinha em busca dele com 400 homens armados. E então, sabendo isto, o temor lhe tomou. E ele enviou homens com cordeiros, bois, gado, ao encontro de seu irmão. Enviou mensageiros levando essas ofertas, né? Como que querendo fazer um acordo, não é? Um acordo de paz com seu irmão. Mas logo ele pensou, não, isso não vai dar certo. Como que fazer um pacto de paz com ele? Depois enviou outros tantos, mais ou com mais presentes. E enviou ainda a um terceiro grupo para encontrar a seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Ele era esperto, ele era Jacó, né? O nome Jacó já quer dizer enganador, né? Eu vou apaziguar a ira do meu irmão enviando presente para ele e tudo mais. Mas logo ele pensou, olha, essas coisas não vai detê-lo, porque ele não precisa disso, ele é mais rico do que eu. Aí sabe o que ele fez?
Ele pensou, isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então ele tomou suas esposas. Aquele tempo era poligamia. E nós vemos que ele trabalhou 7 anos por Raquel. Me ajude se eu estiver errado. No final dos 7 anos, o sogro dele deu uma jacosada nele, né? Em vez de entregar a Raquel, entregou Leia. E se você quiser a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. E ele levantou a cabeça e trabalhou mais 7 anos. Então ele tomou as suas esposas, meu Deus, e seus filhos, e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente ao ver Esaú, suas esposas e seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém ainda, ele não podia ter certeza, ele não podia ter confiança de que tudo ia dar certo. Irmão Brana diz assim, é que Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar com seus filhos. Deus sabe como lidar conosco. Amém. O profeta chega a fazer uma encenação dizendo assim, que seu filho José visse ele fazendo a sua barba com uma navalha, e o menino ficasse ali em volta dele pedindo, né, que queria a navalha para fazer a dele também. Você acha que o pai vai entregar uma navalha na mão de uma criança? O pai já sabe o que aquela criança vai fazer com aquela navalha, com aquela ferramenta perigosa. Agora, se nós, seres humanos, somos cautelosos assim, quanto mais o nosso Deus. Estou lembrando do irmão ontem. Ore por mim, para mim ter mais paciência com Deus. Oração sábia, não é? Pedido sábio, melhor dizendo. Lembrando, amados, que nós não estamos lendo um livro de história fictícia. Isso é assim, diz o Senhor. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E está escrito ali para o nosso próprio bem. Vamos tirar uma lição desta lição que nós estamos estudando. Que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria, porém ainda assim ele não podia. É que Deus sabe como lidar com o homem. Então Jacó cruzou o rio e ali se ajoelhou. E agora ele antes havia sido um enganador. E certamente o nome Jacó significa enganador, porém algo tinha que suceder com ele. Ali entrou em desespero. Ali, quando estava encarando a morte, reticência. Pode haver homens e mulheres assentados aqui nesta noite, a quem a morte esteja aproximando-se. E a única maneira pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, clamando: tenho que obtê-lo nesta mesma noite. O recebo agora, ou já não terei esperança. Amanhã será muito tarde.
tenho que recebê-lo agora mesmo. Meu Deus. O profeta diz assim: quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não vá você dizer, bom, eu vou ali à frente ver o que se passa. Vou fazer um teste, né? O que custa ir ali na frente? Vou fazer um teste, vou ali à frente ver o que se passa. E quando chega aqui, se põe a falar com o Senhor muito quieto, desanimado, desencorajado, muito quieto, e diz, Senhor, estou muito cansado. Que coisa! O profeta diz, que coisa! É melhor que fique em seu assento. Nem sequer intente vir assim. Se você vem com esta atitude, vou passar pela linha de oração para que me põe óleo na testa, pode ser que isso me ajude um pouco. Seria melhor que ficasse assentado ali, onde está, até que chegue ao lugar. Até que a igreja chegue à posição de estar entre a vida e a morte, entre o arrebatamento ou a grande tribulação, onde tem que obtê-lo agora mesmo ou perecer. Então Deus chegará à cena. Amém. Necessita-se de desespero para trazer Deus à cena. Amém. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir uma audiência com Deus. E quando por fim obteve êxito, lutou durante toda a noite. Não foi somente por 15 minutos, até retê-lo em sua alma. E ainda com tudo isso, ainda sabia que não tinha a bênção, porque lhe foi possível ancorar-se firme até que chegou a bênção. Ele lutou desesperadamente até que lhe chegou a bênção. E logo quando Deus chegou à cena, Jacó clamou desesperado, não te deixarei. Amém. Conhecemos bem a luta de Jacó com o anjo do Senhor. Está parado aquele camarada ali? Como é que é? Já passei do horário? Meu Deus, está tão gostoso. Quando ele percebeu a presença do anjo do Senhor, ele não levantou e saiu correndo e dizendo, obrigado, Senhor, muito obrigado, já obtive o que eu queria, agora posso encontrar com meu irmão tranquilo. Não. Ele se agarrou ao anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo dizia, Jacó, solta-me, porque a alva já está subindo, Jacó. Jacó dizia, não te deixarei, enquanto não obtiver um sinal. Eu quero ter um sinal, eu quero sair daqui com segurança. E a Bíblia diz que o anjo tocou na conjuntura de Jacó. E ele saiu concho no outro dia. Ele saiu manquitolando. Aleluia! Mas agora podia encontrar com seu irmão, porque seu problema estava resolvido. Amados, desesperemos pelo Espírito Santo em uma porção maior. Talvez amanhã pode ser tarde demais.
Eu digo, a tendência nossa é se acostumar com tudo, e quando se acostuma, se acomoda. Mas esse não é o tempo de estar acomodados, não. Isso é tempo de lutarmos. Ir em busca daquilo que Deus tem nos prometido. É nosso, nos pertence.